Hoje é dia 29 de novembro do ano 2018. É uma quinta-feira. Estamos próximos de 18 horas. É hora agora de celebrarmos saúde através das ondas milagrosas desta rádio mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Nós cuidamos dos pacientes que buscam alívio dos seus males do sistema músculo-esquelético. E o grande acento dos transtornos músculo-esqueléticos é o sintoma dor. E a dor pode acontecer em qualquer região do corpo humano, em qualquer geografia, como eu digo. Dor de cabeça, dor no pescoço, dor nos braços ou nos ombros, dor nas costas, dor na região lombar, dor ciática, dor nos quadris, peso, queimação, cansaço nas pernas, dor nos joelhos, tornozelos ou pés. A nossa formação médica deu-se na gloriosa Escola Paulista de Medicina, onde também defendemos tese e recebemos o título de mestre em medicina. E fomos pioneiros em cirurgia de coluna vertebral. E podemos até dizer que fomos fundadores de uma nova especialidade médica chamada cirurgia de coluna vertebral, em que um profissional médico, como eu, tem que ter uma formação ortopédica e neurológica. Nós lidamos com estruturas rígidas, fortes, como o osso, por exemplo, ao mesmo tempo com estruturas completamente delicadas, tênues, como raízes nervosas, né? Mas, vejam vocês, as nossas jornadas são sempre desenvolvidas com as perguntas que chegam para nós através do nosso e-mail, que é rui.mercurio@ig.com.br, ou então através do nosso próprio telefone direto, código 11 3661 4243. Nós temos uma formação científica, porque a medicina é uma ciência. É a ciência médica, né? Mas, vejam bem, também aqui sempre repetimos, a ciência não tem resposta a tudo. E a ciência médica é uma ciência de possibilidades, mas não de certezas. E a psiquiatria é uma ciência de poucas possibilidades e quase nenhuma certeza. Então, a pergunta sempre chega, toda hora chega essa pergunta de várias pessoas, de vários interessados em saber a resposta. Por quê? Né? Por que tanta gente sofre de dor nas costas? Parece uma verdadeira epidemia, né? A dor nas costas está presente em jovens, em adultos jovens, em pessoas com idade mais avançada e até em crianças, em homens e mulheres, nas raças negra, amarela ou branca, ocidental, no funcionário mais humilde de uma empresa ou no seu diretor-presidente. A dor nas costas pode estar presente. Entendeu? Nós começamos nessa especialidade há mais de 40 anos, quando não existia ainda tomografia computadorizada, nem ressonância magnética. Então, nós tínhamos apenas como diagnóstico de imagem o raio-x, as radiografias, que depois vieram o ultrassom, a tomografia computadorizada, a ressonância magnética e hoje, presentemente, o EOS, que também é um diagnóstico de imagem super avançada, panorâmica, do corpo todo.
Então, a finalidade maior da ciência médica sempre é o diagnóstico, porque o tratamento é sempre uma decorrência do diagnóstico, entendeu? Uma vez feito um diagnóstico bem feito, o tratamento decorre, entendeu? Mas na nossa cultura ocidental, se você está doente, né, a ciência médica é soberana. O médico é a presença obrigatória, como orientador, em todos os casos que acometem as pessoas, transformando-as em seres saudáveis, em seres doentes. A missão do médico é, de preferência, curar ou amenizar sinais e sintomas de doenças graves, né? E nós, na nossa especialidade de doenças do nosso sistema músculo-esquelético, nós atendemos muitos sofredores crônicos, né? Então, a pergunta sempre que chega é essa: por que tanta gente sofre de dor nas costas? Será que o Criador errou na estrutura do nosso corpo humano e temos que pagar tributo a isso? Vejam bem, a vida conspira, né, para que você maltrate o seu esqueleto a cada dia da sua vida. A começar pela ação de uma força esmagadora, chamada força da gravidade. Nós somos 24 horas por dia submetidos a uma força de cima para baixo, que nos esmaga a todo instante. É por isso que na idade mais avançada nós vamos perdendo a altura. Porque se somos submetidos a cada dia da nossa vida a uma força de compressão, né, o nosso esqueleto tem que suportar isso, né? É inexorável essa lei, a lei da gravidade. A Terra atrai os corpos que gravitam em torno dela, né? Então, a força da gravidade já é um grande fator que maltrata o nosso esqueleto. Nós dissemos que o grande acento do sofrimento do nosso esqueleto é a dor, né? Ela se manifesta de todas as formas, em grau maior ou menor, com presenças contínuas ou descontínuas, entendeu? Em regiões A, B ou C, e, às vezes, mudando de A para B e de B para C. Entende? Além do que, o quadro clínico de coluna vertebral, né, ele é multicolorido, multifatorial, né? Multifatorial. Você pode ter uma dor no peito que simula um problema cardíaco e é um problema de coluna. Você pode ter uma terrível dor de cabeça, uma enxaqueca, e é problema da coluna cervical. Você pode ter torcicolos, você pode ter distúrbios auditivos, como surdez uniobilateral, zumbidos no ouvido. Isso pode decorrer de traumatismo da coluna cervical. Você pode ter glaucoma, distúrbios visuais. Isso pode ser devido a um problema de coluna cervical. Você pode ter labirintite, enjoos. Você pode ter dor no braço, uma dor irradiada ao braço, que pode simular até um quadro clínico de infarto do miocárdio, né? Uma emergência cardíaca, quando de fato não é. É um problema da coluna cervical ou dorsal alta, que faz irradiação para o braço, dando
formigamentos, dormências, cãibras, perda de força. Na coluna cervical também nós podemos desenvolver perda de equilíbrio, né? Descompensação de equilíbrio. Enfim, é um quadro clínico muito rico, né? Sem falar nas dores que se acometem na região lombar, as lombalgias, as crises, né? Que travam a coluna, travam o movimento do paciente. O peso nas pernas, o cansaço, a dificuldade para subir uma escada, a dificuldade para atravessar uma rua, a dificuldade para correr, a perda de força nos braços ou nas próprias pernas, entende? Então, é um quadro multicolorido, multifatorial. A força da gravidade é um fator importante que vai comprimindo o nosso esqueleto. E grande parte dos transtornos musculoesqueléticos decorrem de deformidades musculoesqueléticas. E uma das deformidades musculoesqueléticas mais frequentes é o esmagamento do nosso esqueleto. A coluna é formada por unidades ósseas chamadas vértebras, que se sucedem no sentido crânio-caudal, intercaladas por um coxim fibrocartilaginoso, chamado disco intervertebral. O disco, ele é o que permite o movimento da coluna vertebral para frente em flexão, para trás em extensão, do lado esquerdo ou direito nas inclinações e até em algum grau de torção horária ou anti-horária. Então, nossa coluna é muito rica em movimentos, graças às 100 articulações que ela tem e aos discos intervertebrais, entenderam? Por outro lado, o nosso esqueleto também desenvolve problemas graves de joelhos, por exemplo, com desalinhamento das pernas, né? Nós imaginamos o nosso esqueleto muito rígido, muito forte, mas ele não é nada disso. Ele é vulnerável a muitos traumatismos, esforços. Então, esses são os graves fatores que maltratam o nosso esqueleto, né? Os esforços físicos exagerados, carregamento de pesos, né? Impactos, né? Impactos que nós sofremos no dia a dia, no trânsito, no carro, nos buracos, nos desníveis, nas lombadas, nas valetas das ruas. Os microtraumas que nós vamos somando, o efeito é cumulativo, entenderam? Então, força da gravidade, traumatismos, impactos, entenderam? Esportes radicais, entenderam? Tudo isso maltrata muito o nosso esqueleto. Mas como cultura, como crença, como folclore, de que, à medida que a idade avança, nós temos que sofrer mais dos nossos problemas musculoesqueléticos, o que não é uma verdade. O que acontece é que, como o efeito é cumulativo, quem vive mais maltrata mais o seu esqueleto, né? E o efeito é somatório, entende? Eu sempre digo, você pode ir maltratando o seu esqueleto e até não sentir nada, mas se você continua maltratando o seu esqueleto, um dia a casa cai. Um dia a casa cai. Então, outro fator muito importante que maltrata o nosso esqueleto são nossas tensões emocionais. Aliás, né, onde que as nossas tensões não nos maltratam? Elas maltratam o coração, maltratam a circulação, maltratam os rins, os pulmões. As nossas emoções maltratam o nosso esqueleto, enfim. São nossas tensões emocionais, né? Os apegos, né? As grandes responsabilidades, né? O estresse emocional. O estresse é o pai e a mãe de muitas doenças que nos acometem,
entende? Sem falar que o nosso eu não físico, a nossa mente, é muito poderosa. Ela pode criar saúde, graça, mas pode criar desgraça, por exemplo, doença. O nosso corpo físico é um mero obedecedor das ordens emanadas em nossa mente, entende? Mas ele, o corpo físico, é a estação final, onde as doenças, a grande maioria, se manifestam, não é? Mas, o que fazer? Não é? Diante de tudo isso, é lícito entender porque, por exemplo, as grávidas sofrem muito de dor nas costas, né? Principalmente no fim da gestação, né? Quando há uma sobrecarga de peso, há uma descompensação do prumo do esqueleto, do fio de prumo do esqueleto, entende? E para se equilibrar, no fim da gravidez, elas aumentam a lordose lombar, né? Porque o centro de gravidade joga elas para frente. E para se equilibrar, elas fazem uma grande lordose lombar, estreitando o canal da coluna e, às vezes, fazendo compressões por hérnias do disco intervertebral, ou mesmo por artrose, ou mesmo por estreitamento do canal lombar, dando compressões, entende? Grande parte das dores de coluna, grande parte da dor nas costas, de dores nas costas, decorre por problema de compressão do nosso esqueleto, por esmagamento do nosso esqueleto, por diminuição da altura dos discos intervertebrais, que roubam a nossa própria altura corporal. Não é? Entendeu? Agora, é um mito supor que obrigatoriamente, ao avançarmos no tempo, na idade, obrigatoriamente temos que ter dor do esqueleto. Entendeu? Claro que nós perdemos muito da elasticidade com o avançar da idade. Nós perdemos muito da mobilidade, entendeu? Por deformidade, por artrose, por ressecamento das articulações, por perda da mobilidade lisa, né? Sem atrito, ou com atrito menor, ou atrito pequeno, né? Então, as nossas cartilagens sofrem um processo de endurecimento, enrijecimento, né? Ressecamento, rachaduras, fissuras, entende? E maltratam as nossas articulações. E assim tornam os nossos movimentos dolorosos, com maior ou menor dores. E em seguida, o que acontece? O paciente, quando tem dor ao movimento, ele evita o movimento, né? É um erro crasso imaginar que, com muita dor, o paciente vai fazer ginástica ou exercício. Não é? Ninguém vai fazer ginástica ou exercício com muita dor. Entende? É preciso, pelo menos antes, amenizar dores, para depois recomendar ginástica, exercícios. Entende? Natação, hidroginástica, hidroterapia, bicicleta, esteira, enfim. Situações de movimentos. Nós não fomos feitos para ficarmos parados. Nós temos que nos movimentar. Esse universo é movimento. A Terra gira, a Terra translada, né? Tudo se movimenta, é um caos total. O ar, o vento, tudo se movimenta. Então, se você é paradão, obeso, imóvel, você está contra as leis naturais. Que a lei natural é movimento, é transformação, é divisão, é multiplicação, é mutação. Entendeu? Essa é a lei do universo. Entende? A todo momento esse universo ele está em franca ebulição. Né? Você faz parte dele. Você tem que se movimentar. Você tem 100 trilhões de células que estão em atividade nesse momento.
Por isso que você recebe o rótulo de vivo e sadio e saudável, entendeu? Se todas essas tuas células estão funcionando em perfeito equilíbrio, em perfeita harmonia. E vejam mais, essas 100 trilhões de células derivaram de uma única célula, que foram se dividindo e se diferenciando em coração, pulmão, rins, para poderem exercer funções vitais, né, para que te deem vida. Né? E, me desculpem os ateus, mas nada disso é por acaso. Né? Existe uma força maior da própria natureza que faz surgir a vida e que faz manter a vida, que faz o equilíbrio, né, de todo esse universo. Né? Entenderam? Então, a ciência médica, ela é soberana, como eu disse, para atender a todos os necessitados de cura ou de alívio dos seus males de saúde. Né? Mas a ciência médica, né, como eu sempre digo, ela é materialista, por ser uma ciência, porque o raciocínio científico é materialista. É o princípio do ver para crer. Entende? Então, ela obedece a um raciocínio científico. Mas não é desprezível que existe um raciocínio religioso e, às vezes, de muita sabedoria. Não podemos ignorar outro tipo de raciocínio, embora a ciência não aceita o raciocínio religioso. Né? E existe um terceiro raciocínio, ainda chamado raciocínio filosófico. Né? Mas o melhor de todos, o quarto raciocínio, o melhor de todos, acima do científico, do religioso e do filosófico, se chama raciocínio intuitivo. É a intuição. A intuição é o raciocínio da grande sabedoria. Entenderam? A intuição é onde mora uma grande qualidade do ser humano chamada genialidade. O que é o gênio? Todos nós podemos ser gênios. O que é o gênio? É o indivíduo que sabe como ninguém acionar a sua intuição. A intuição, ela te dá respostas. Não esqueçam que no reino espiritual, todas as respostas já estão prontas. Entende? Então, a intuição é uma ligação pai e filho. Entende? Por isso tem um nome de Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? É a ligação pai e filho, do qual a intuição é o meio de comunicação. Entenderam? E as respostas que a intuição dá a você tem o nome místico de revelação. Revelação. Enfim, mas a nossa jornada hoje, eu estou vendo aqui, pelo cronômetro, que ela está terminando. Se quiserem conhecer o meu trabalho como médico na minha clínica de dor dos transtornos músculo-esqueléticos, eu tenho consultório na Avenida Pacaembu, na cidade de São Paulo, 1024. Avenida Pacaembu, 1024. O telefone de minha clínica é 11 3661 4243. 11 3661 4243. Em minha clínica, o diferencial é que o raciocínio científico é o primordial, é o de escolha, né? É o preferencial. Mas nós não desprezamos o raciocínio religioso, nem o filosófico, e muito menos o raciocínio intuitivo, em busca de diagnóstico, em busca de esquemas de terapia, de tratamento, para que possamos promover alívio aos nossos pacientes com recursos os mais simples, os mais rápidos e os mais baratos possíveis, que é uma obrigação médica, é uma ética médica isso. Obrigado por toda essa atenção. Desejo a todos que sejam muito felizes,
Mas para isso, é preciso que todos tenham muita saúde. Até a próxima. Obrigado.